paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estou aqui de novo, começando a semana com vocês, com a nossa palavra especial do Espírito Santo, de Deus. E a palavra que Ele nos envia hoje está em 1 Samuel 46, 45 a 47, que vai nos dizer assim. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com a espada e com lança, com o escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. As aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra que há Deus, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor, que é o Senhor da guerra. Porque do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Essas palavras, gente, estão aqui. A gente sabe da história de Davi, né? Eu acho que a história mais usada na Bíblia é a história de Davi. Talvez seja uma história mais usada para nós nos dias de hoje, porque Davi era uma pessoa, a gente sabe, segundo o coração de Deus, tudo. Mas Davi tinha uma confiança tão grande, tão grande, tão grande em Deus, para ver que ele enfrentou aquele gigante todo, né? Que ninguém, um exército gigantesco, ninguém teve coragem. E ele teve, porque ele tinha uma confiança tremenda em Deus. Assim como lá no Salmo 56, eu até separei também para vocês um pedacinho ali, ó. Salmo 56, no verso 9, 10, 11. 9, 10 e 11. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me podes fazer o homem? Então, assim, esse salmo ali, Davi fez na época que ele foi lá naquele rei Amil, aqui parece, e esse rei, ele teve que se fazer até de louco. Ele sentiu tanto medo que ele se fez de louco, ele babou, ele catou caravetinho, ele se fez de louco. E o rei libertou ele porque achou que ele fosse louco. Foi antes dele ir lá para as cavernas, né? Então, essas passagens de Davi, ele nos mostra muita confiança. A confiança total em Deus. Assim como ele enfrentou esse gigante, a mensagem para nós aqui hoje é o qual? Qual gigante você tem que enfrentar hoje? Que gigante é esse que está lhe assustando? Que está tirando a tua paz? Que você tem que derrubar ele? Derrubar no sentido que eu digo assim, tem que tirar esse problema de você para não tirar a sua paz. Porque Jesus, ele não quer que nada nos tire a paz. Por isso nós temos que ter toda a confiança nele. Assim como Davi foi cheio de coragem, com total confiança, assim nós temos que enfrentar o nosso gigante dia a dia também. Não sei o que é o seu gigante, se é uma conta, se é uma pessoa no seu trabalho que lhe incomoda, se é... Tem vários tipos de gigantes na nossa vida.
O que é o gigante? É o problema que nos tira a paz. Talvez um boleto aí que você não tem dinheiro, a pessoa tá ali lhe incomodando o dia todo. Então você assim, ó, nem atende, não atende, deixa pra lá, fica na sua paz. Porque se você não conseguiu pagar esse boleto, não adianta você ficar desesperado. Não adianta, gente, eu aprendi com isso. Sabe, eu aprendi com isso. Porque assim, ó, eu sempre fui assim muito desesperada. A conta, já tinha que pagar a conta, não tinha dinheiro, eu já me desesperava. Ai, meu Deus, ai, desesperava. E não tinha dinheiro para pagar a conta. Então, assim, ó, são dois problemas. É você não poder pagar a conta e você se desesperar. Periga até dar um infarto, dar um AVC, dar um... Pra que isso, né? Se nós pararmos para pensar, gente, realmente essas coisas da terra são coisas só para tirar nossa paz, realmente. Porque nós nos metemos em contas, claro, tem contas que a gente é obrigado, conta de luz, conta de água, essas coisas a gente é obrigado, mas tem contas que tiram a paz da pessoa, que tu pensa, puxa, por que eu fiz essa conta? Eu não deveria ter feito, eu não sabia se poder pagar ou não, né? Então você acaba perdendo a sua paz por uma coisa, por um erro que você tomou a decisão errada. Então é agora que você tem que ter toda a confiança em Deus. Pede para Deus, Deus, deixa nas tuas mãos. Cuida para mim e fica na paz. Porque Deus dá um jeito. Não é que Deus vai pagar a conta, Deus pode pagar sim. Deus paga a conta sim, vou dizer a vocês, Deus consome com contas. Você pode ver inúmeros testemunhos aí, testemunho que tem pessoas que Deus pagou conta de 80 mil reais, de 60 mil reais, Deus pagou as contas. Tem muitos testemunhos assim, gente. Deus paga. Só que assim, ó, você confia em Deus e não se perturbe com isso. Porque se você fez o que você pôde e não conseguiu, deixa o impossível nas mãos de Deus. Nós cristãos que estamos confiando em Deus, se você está aí obediente, nunca esqueça. Você não pode querer que Deus resolva seus problemas, faça as coisas para você, se você não está fazendo a sua parte. Tem tudo isso, né, amigos, meus irmãos? Nós só podemos confiar em Deus e descansar nele quando nós fizemos a nossa parte. E o que é a nossa parte? É a parte que nem Davi fez ali, ó, orou, ficou com medo e orou. Davi também sentiu medo quando foi traído pelo filho. Quando ele foi traído lá pelo filho, né, que o filho se juntou com aquele conselheiro dele que era de muita confiança dele, ele chorou muito, ele teve que sair, caminhar muito, chorou, orou. Nós temos que orar para Deus, orar muito, pedir a Ele, para a gente poder confiar nele. Nós temos que fazer a nossa parte e obedecê-lo, né? Largar nas mãos dele. Não tentar resolver de algum jeito, pedir emprestado. Se você pedir emprestado, se você pedir empréstimo, se você pedir essas coisas, Deus já não te ajuda mais em nada. Por quê? Porque você não depositou sua confiança nele. É isso que a gente tem que aprender no Senhor, sabe, gente? Depositar nossa total confiança em Deus. E Ele vai, sim, suprir as nossas necessidades. É isso que Ele nos promete na Bíblia. Se você confiar, se você confiar totalmente nele, se você obedecer Ele em tudo que Ele lhe pede, Ele te livra de problemas que você não consegue. Porque você está dependente dEle. E Ele não quer que você bote a mão em coisas
do seu jeito, que você dê o seu jeito, que é o jeito errado. Porque a gente tem mania de querer dar um jeitinho, resolver de um jeito que Deus não aprova. Então, assim, confie nele, ore, busque, peça com muita fé e não tire a sua paz, porque não vai adiantar. Não é você ficando desesperado, não é você ficando estressado e fazendo mais um monte de coisa, deixando o inimigo ele entrar e deixar você fazer mais coisa errada, que você vai resolver esse seu problema. Entendeu, meu amigo? Então, assim, ó, essa mensagem aqui é para nós. É para pessoa que se desespera. Ver a situação que Davi estava ali na frente de todo aquele exército, na frente daquele baita homem que ia matá-lo, e ele com toda a confiança. Que confiança ele poderia ter? A mesma que nós temos que ter agora, porque Deus é o mesmo, nossos problemas são os mesmos. Então nós devemos, se Deus ajudou Davi a matar um gigante, se Deus matou milhares nos exércitos, nas guerras contra Israel, por que Deus não vai resolver um probleminha tão simples da gente, que nós que fizemos ele um gigante? Nada é maior que Deus. Não é o seu problema aí que é maior que nosso Deus. Nosso Deus é maior que tudo. Confie nisso. Fiquem na paz do Senhor. Tenha uma ótima semana. E fique com essa palavra aí no seu coração. Confiança no nosso Deus. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Se puder deixar um joinha aí, comentário. Se inscrever no canal, que é muito importante, tá bom? Paz do Senhor.